Você já disse para o seu filho, fale com mais respeito, enquanto falava com ele aos gritos? Ou já pediu que ele largasse o celular enquanto você mesmo estava preso no seu? A verdade é que os nossos filhos, eles nos escutam muito menos do que nos observam. Hoje vamos falar sobre como o exemplo é uma das ferramentas mais poderosas e também a mais esquecida na criação dos nossos filhos. Os adolescentes, eles aprendem mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. Eles percebem incoerências com muita facilidade. E quando o discurso não bate com a prática, eles desconectam, desafiam ou simplesmente ignoram. Quer um exemplo prático? Você quer que seu filho seja honesto, mas vive dizendo para ele mentir numa situação social, ou cobra que ele peça desculpas, mas nunca pede quando você erra. O exemplo que eu dei não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser coerente. A gente não precisa ser impecável, mas nós precisamos ser conscientes. Quando erramos, admitimos. Quando exageramos, a gente pede desculpa. Isso ensina mais do que fingir que está tudo certo. Ser exemplo não é ser ideal, é ser real e responsável. A forma como nós nos comunicamos vira referência para os nossos filhos. Se nós resolvemos tudo com explosão, eles aprendem que essa é a forma de se expressar. Se a gente ignora os sentimentos, eles aprendem a se fechar. Mas se a gente fala com clareza e escuta com respeito, eles internalizam isso. Em um conflito, ao invés de gritar, você é impossível, tente. Eu me sinto frustrada quando você não cumpre o combinado. Podemos conversar sobre isso? O que nós fazemos com as nossas emoções ensina os nossos filhos como lidar com as deles. Se nós nos desregulamos sempre, eles aprendem que emoção é descontrole. Mas se a gente mostra que sente, nomeia e cuida, eles aprendem autorregulação emocional. Por isso, se queremos que nossos filhos lidem bem com frustrações, inseguranças e conflitos, precisamos aprender a fazer isso também. E isso começa com autoconhecimento. Se toda vez que os nossos filhos nos desafiam, nós explodimos, talvez estejamos reagindo mais ao medo de perder o controle do que ao que de fato ele disse. Se você sente que precisa vencer uma discussão para ser respeitado, talvez esteja revivendo situações da sua adolescência em que você não foi ouvido. Existem ferramentas práticas de autorregulação. Nós precisamos identificar os nossos gatilhos emocionais. Que tipo de comportamento do seu filho, do nosso filho, que nos desorganiza mais? É o tom de voz, a falta de responsabilidade, a grosseria? Muitas vezes, esses gatilhos vêm de experiências que você viveu e ainda não elaborou. Pause antes de reagir. Respire. Se sinta melhor para agir melhor. Não responda no auge da emoção, da raiva, da frustração, da impotência. Diga, eu preciso de um momento antes de responder isso. Isso ensina seu filho a fazer o mesmo. Pausar, pensar, respirar antes de agir. Use perguntas de autoinvestigação. O que eu estou sentindo agora? É sobre o meu filho ou é sobre mim? Eu estou reagindo como adulta ou como adolescente que fui? Desenvolva o autocuidado diário. Você não consegue oferecer presença emocional se você está constantemente esgotado. Reserve pequenos momentos para você. Cuidar de si é cuidar do outro. Momentos de silêncio, de respiração, de conexão com você mesmo, de oração, uma caminhada. Estar centrado nos ajuda a nos posicionar com firmeza e não com agressividade. Nomear emoções, validar as necessidades. Por exemplo,
Eu estou irritada porque eu me senti desrespeitada e eu preciso que a gente se trate com mais cuidado aqui em casa. Isso é comunicação assertiva, com autorresponsabilidade. Eu consigo comunicar o que eu estou sentindo, a minha necessidade, sem atacar o outro. E é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão errar. E nós também. Mas cada vez que a gente escolhe se observar antes de reagir, cada vez que a gente nomeia o que está sentindo ao invés de atacar, nós estamos ensinando eles a fazerem o mesmo, sem precisar dizer nada. O exemplo não é só o que você mostra, é o que você se permite sentir, cuidar e transformar. E se você sente que precisa de mais apoio para colocar os limites de forma respeitosa, para se comunicar de forma assertiva, para olhar para você mesmo, para a educação, para a relação de vocês, de forma firme, gentil, eu posso te ajudar. No meu curso, eu te guio passo a passo, com exemplos, reflexões e ferramentas que você aplica no dia a dia, sem culpa, sem grito, com conexão. Se você me assistiu até aqui, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com mais pais esse conteúdo para que a gente consiga cada vez mais, juntos, unidos, nos tornarmos esses pais que a gente quer ser para os nossos filhos.